Olá! Para este nosso mergulho profundo, a gente está com um artigo de revisão do UpToDate sobre hérnias da parede abdominal em adultos. Ele foi atualizado, olha, em março de 2024. Nossa missão aqui é pegar o essencial, né? O que são, os tipos principais, como que se identifica e, claro, as opções de tratamento. Tudo de forma bem direta. Então, para começar, o que é exatamente uma hérnia abdominal? Assim, de um jeito simples. Olha, de forma simples, é quando um órgão ou até um pedaço dele, sabe, escapa por uma fraqueza, um buraquinho na parede muscular que deveria segurar ele lá dentro. Entendi. E parece que é algo bem comum, né? O artigo dá essa impressão. É, é bastante prevalente, sim. E a gente classifica elas de algumas formas. Uma é pela localização, né? Tipo, tem as ventrais, que são na frente da barriga. Na frente. Isso. As inguinais, lá na virilha. E tem outras mais raras, tipo pélvicas, lombares, que ficam mais para os lados ou costas. Certo. Outro jeito de classificar é pela origem. Se a pessoa já nasceu com ela, aí é congênita, ou se apareceu depois, que são as adquiridas. E dentro dessas adquiridas ainda tem mais alguma divisão? Fiquei curiosa. Tem sim. Elas podem ser primárias, ou seja, surgem do nada, espontaneamente, Uhum. ou então incisionais. Incisionais, o que seria? São aquelas que aparecem bem no lugar de uma cicatriz de cirurgia antiga, sabe? A causa básica, no fim das contas, é quase sempre uma combinação. É uma fraqueza ali na parede abdominal, junto com o aumento da pressão dentro da barriga. Tipo fazer muita força ou... Exato. Esforço físico, aquela tosse que não passa, obesidade, Uhum. tudo isso pode aumentar a pressão lá dentro e forçar a saída por um ponto fraco. Faz sentido. O artigo fala que as hérnias ventrais e inguinais são bem frequentes. Diz que 1/3 dos reparos lá nos Estados Unidos são de hérnias ventrais. E a maioria primária, não por cirurgia. Quais seriam os exemplos mais comuns dessas ventrais primárias que a gente vê no dia a dia? Olha, duas se destacam bastante: a epigástrica e a umbilical. A epigástrica geralmente é um nódulo pequeno, às vezes dá um desconforto ali entre o umbigo e a pontinha de baixo do osso do peito, sabe? O processo tifoide. Sei. Muitas vezes o que tem dentro é só gordura mesmo. Se ela começa a incomodar, a causar sintoma, aí a cirurgia geralmente é a indicação. E a umbilical? Essa o nome já diz, né? Perto do umbigo. Isso, é aquela famosa protuberância bem no umbigo ou ao redor dele. É mais comum em mulheres e às vezes está ligada a múltiplas gestações, obesidade ou acúmulo de líquido na barriga, que a gente chama de ascite. E o tratamento dela? É sempre cirúrgico? Não necessariamente. Se ela for pequena, não doer, não incomodar, dá para só observar, acompanhar. Mas se ela cresce, começa a doer, aí sim a cirurgia costuma ser a melhor opção. Entendi os tipos principais. Agora uma coisa prática. Como é que é feito o diagnóstico? É fácil para o médico perceber só de olhar, de examinar? Na maioria das vezes, sim, o exame físico é chave. O médico examina a pessoa em pé, às vezes pede para fazer uma forcinha, tipo tossir, e aí consegue sentir a hérnia. Ah, tá. Mas tem situações mais difíceis. Pessoas com mais gordura abdominal, ou quando a hérnia é muito pequena, ou está num lugar menos comum, tipo lá na pelve, aí o exame físico pode não ser suficiente. E nesses casos, o que ajuda? Aí entram os exames de imagem. A tomografia computadorizada, a ATC, é excelente para isso. Tomografia. Ela mostra tudo em detalhes, confirma a hérnia, ajuda a ver o tamanho exato do defeito, o que tem dentro, é fundamental para o planejamento da cirurgia. E tem outra coisa importante. O quê? A TC também ajuda a diferenciar a hérnia de outras condições que podem dar sintomas parecidos. Por exemplo, tem a diástase dos retos. Diástase, já ouvi falar. É aquele afastamento dos músculos. Exatamente. Os músculos da barriga se afastam, mas não chega a ter um buraco na fáscia, naquela camada mais forte. Parece hérnia, mas não é. A TC diferencia isso, ou então diferencia de um lipoma, que é só um tumorzinho benigno de gordura. Nossa, bem útil mesmo a imagem, então. E falando em coisas que podem confundir ou complicar, tem algum tipo de hérnia que seja, assim, particularmente perigosa? Que precise de mais atenção? Tem sim. O artigo destaca uma chamada hérnia de Richter. Essa é, bem traiçoeira. Richter? Por que traiçoeira? Porque nela não é o intestino inteiro
inteiro que entra no buraco da hérnia, mas só uma partezinha da parede do intestino. Só um beliscão, digamos assim. Só um pedacinho. Isso. Pode acontecer em qualquer hérnia, mas parece ser mais comum na femoral, que também fica ali na região da virilha. E qual o problema disso? Se é só um pedaço, talvez não obstrua, né? Pois é, parece menos grave, mas aí que mora o perigo. Mesmo sem causar uma obstrução completa do intestino, aquela partezinha pinçada pode perder a circulação de sangue muito rápido. E aí ela necrosa, sofre gangrena. Nossa, mesmo sem fechar tudo... Mesmo sem fechar tudo. É uma lição importante. O tamanho da hérnia, ou a falta de obstrução total, não quer dizer que não haja risco de uma complicação grave e urgente. E o diagnóstico da Richter pode ser difícil justamente por não dar aqueles sintomas clássicos de obstrução. Caramba, isso realmente muda a perspectiva sobre o risco. Considerando tudo isso, qual que é a linha geral de tratamento para hérnia? Quando operar? Quando operar? Bom, para hérnias que dão sintoma, dor, desconforto, abaulamento que incomoda ou que já tem alguma complicação, tipo essa Richter ou um estrangulamento, a cirurgia é o tratamento padrão, o definitivo. E na cirurgia, o que se faz? Só fecha o dolaco. Basicamente, o objetivo é colocar o conteúdo da hérnia para dentro e fechar o defeito na parede. Mas uma decisão chave aí no meio é se vai usar ou não uma tela. Tela. Tipo uma rede. Tela tem uma regra. A sugestão geral que o artigo traz é usar a tela na maioria das hérnias incisionais, aquelas de cicatriz, e também nas hérnias primárias quando o defeito, o buraco na parede, é maior que 1 centímetro. Por que usar a tela nesses casos? Porque a tela diminui bastante a chance da hérnia voltar, o que a gente chama de recidiva. É um benefício grande. Claro, como tudo em medicina, tem o outro lado. Qual seria? Usar a tela aumenta um pouquinho o risco de algumas coisas depois da cirurgia, tipo formar um seroma, que é um acúmulo de líquido ali no local, ou ter uma infecção na ferida ou na própria tela. Então, é sempre uma conversa entre o médico e o paciente, pesar os riscos e benefícios para cada caso. Entendi, faz todo sentido essa ponderação. Então, para a gente amarrar as pontas, hérnias abdominais são basicamente órgãos ou tecidos escapando por pontos fracos da parede muscular. Exato. A gente classifica por local, tipo ventral, inguinal, e pela origem, se é de nascença ou adquirida. As mais comuns são as ventrais, como a epigástrica e a umbilical, e as inguinais. Perfeito. O diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico, no exame físico, mas a imagem, tipo ATC, é super importante em casos específicos, né? Para confirmar, planejar cirurgia e diferenciar de outras coisas. Fundamental. O tratamento principal para as hérnias que incomodam é a cirurgia. E muitas vezes se usa uma tela para reforçar, especialmente se o defeito for maior ou se for uma hérnia incisional. E a tal da hérnia de Richter fica como um alerta, né? Mesmo hérnias que parecem pequenas podem ter riscos sérios. Exatamente, ótimo resumo. E sabe, pensando um pouco além do que está escrito ali sobre tratamento, o material menciona fatores de risco bem claros: obesidade, tosse crônica, cirurgias prévias. Sim, verdade. Isso me faz pensar. Considerando quantas hérnias são comuns e os custos todos envolvidos, né, cirurgia, recuperação, fica uma reflexão sobre prevenção. Será que se a gente focasse mais em mudar estilo de vida, controlar esses fatores de risco, ou talvez com avanços contínuos nas técnicas cirúrgicas para evitar novas hérnias incisionais, será que a gente conseguiria diminuir a frequência disso no futuro? É uma ótima pergunta, né? É algo para a gente pensar, né? O potencial da prevenção nesse cenário.